Olha, pessoal, o adversário do Atlético na Libertadores está vivendo uma crise danada, viu? Segundo o site TIC Esportes da Argentina, o técnico Leandro Romagnoli, que já foi jogador também, pediu demissão após a derrota para o Atlético Tucumã, mas acabou sendo convencido pela diretoria a continuar no cargo para o duelo da Libertadores. Ô, Rep, o que pode representar esse movimento? Olha só, o técnico se sentiu ali, eu não consigo mais tirar o melhor desse grupo, vou pedir demissão. Mas aí vem a direção mesmo e fala assim, fica que ainda precisamos de você. O que pode representar isso? Pro bem ou pro mal pro Atlético? É porque a discussão é até um pouco mais profunda só do que o técnico perdeu o controle. Existe uma crise institucional no São Lourenço, brigas de conselheiro, não é conselheiro, lá é um outro termo, né, mas de diretores, diretoria, e isso tá caindo sobre o grupo e o elenco. Falta de reforços, da qualidade que o técnico pediu, jogadores. Então existe este problema. Então o técnico, se você olhar os últimos 6 jogos do treinador, ele ganhou 2, empatou 2 e perdeu 2. Ele não perdeu mais do que empatou, ganhou. Tá uma média assim esquisita. Mas o quê? Tá lá em 24º no campeonato argentino. Eu tenho medo dessas coisas no seguinte sentido. Como um time, ele já olha pra tabela, 24º, cai só 2. Aqui eu vou ficar aqui no meio, aqui é onde eu posso fazer alguma coisa. Aqui que eu vou buscar, aqui eu vou dar meu último suor. E aqui, meu amigo, é 2 jogos só. Então esse tipo de jogo, sim, claro, um problema interno, um técnico pedir as contas, os jogadores falam, pô, esse cara tá me abandonando, tudo isso tem influência. Só que também tem esse outro lado. Aqui eu posso dar meu último tiro para poder conquistar algo este ano, para poder chegar em algum lugar deste ano. Mas, obviamente, eu vou deixar muito claro, o Atlético tem um elenco muito melhor, o Atlético vive um momento melhor, o Atlético tem muito mais qualidade, isso é indiscutível. Mas jogo contra o argentino sempre é pancada. Mas tem uns detalhes dessa história que são difíceis, viu, Elton? Oi. Porque, por exemplo, o São Lourenço passa por uma crise institucional faz quase 8 anos. Eu estava dando uma lida para poder atualizar como é que está a situação. E, bom, para começar, no começo do ano, o São Lourenço quase sofreu o transfer ban. Teve que tirar dinheiro de onde não tinha para poder não sofrer um transfer ban. Demorou para poder registrar jogadores. Não conseguiu contratar vários reforços. É até curioso que é um filme que a gente conhece muito aqui no futebol em Minas Gerais, que é o técnico pediu reforço. Prometeram para o técnico reforço, prometeram por maior reforço. Não chegaram e, por isso, depois da derrota para o Tucumã, teria sido a gota d'água. Então, claro que tem um aspecto que agora a gente pode salvar a temporada, agora a gente pode renascer no ano, é assim que a gente vai ser resgatado, mas também um aspecto que o time chega com a base toda corroída, né? É uma crise institucional há muito tempo, não está no melhor momento da temporada, e o próprio técnico já pediu as contas, então acho que o São Lourenço chega até balançado demais para esse confronto. Aqui eu vou chamar o Genta para falar a respeito do que é jogar contra o São Lourenço. Que o Genta acompanhando o Cruzeiro, ele trabalhou no Cruzeiro por muito tempo, então ele viveu o que é jogar no estádio do São Lourenço. O que o Atlético vai enfrentar lá e o quanto isso pode ser uma arma, mas também pode ser uma cobrança para o Atlético. Cara, o futebol argentino, acho que aí é qualquer clube da Argentina, né? É um negócio de louco, né, cara? A torcida deles é apaixonada, igual todas as outras, né? Mas eles são meio psicopata. Então o Atlético vai em um ambiente hostil, né? Um ambiente complicado, provavelmente eles costumam fazer muito isso, mas também é uma idiotice que a maioria tem vedação para som, eles soltam foguete no antes, em hotel, na saída costuma ter umas pedradas no ônibus, e isso aqui não é um exagero, viu, gente? Acontece. Você conviveu, você acontece, viveu lá. tá? Isso é normal lá. Isso é normal, o argentino tem esse costume de fazer isso. Às vezes, na entrada, costuma ter umas confusão na hora de você entrar, o time jogar subir moeda pro também. vestiário. Então, assim, é um ambiente hostil que o Atlético vai encontrar. Mas eu não acredito que essa turma vá sentir esse tipo de situação, né, cara? Mas acontece pós-jogo. Eu lembro Cruzeiro e Vélez, eles tentaram invadir o vestiário do clube, a torcida. Isso tudo acontece, não é uma lenda, viu, gente? E eu também tenho um pessoal que tem a mania de falar, não, esse é o charme da Libertadores. É o charme pra quem não tá apanhando lá, né? Esse charme é pra quem não tá tomando pedrada lá, né? Olha lá, o Valu tá ali, charme é pra quem não tá sendo surrado lá. Tem uma pedrada top na cabeça. Então, é um ambiente hostil. É o valor. Só uma correção, Genta trabalhou no Cruzeiro de 1921 até 2010. Isso.
Eu não falei o tempo, né? Mas foi mais ou menos isso. Valor, eu te amo, Valor. Ô, Valor, essa questão da força da torcida, a gente falou a respeito da crise que está vivendo internamente a equipe do São Lourenço, mas a gente sabe que quando o melão rola é tudo muito diferente. E a força da torcida também acaba que é um grande adversário. Não só para o Atlético, mas já emendando, né? As duas equipes mineiras estarão na Argentina nessa semana. É o Atlético enfrentando o São Lourenço e o Cruzeiro enfrentando o Boca. Então, essa força de torcida entra em campo mesmo, né? Novo Gasômetro e Bombonera são, entre os estádios argentinos, dois dos mais hostis, né? A gente pode pegar ali também o estádio do Rosário Central, o Cilindro do Racing, enfim, estádios historicamente com ambientes muito hostis. Eu acho que o Atlético, para mim, o Atlético do Milito, a melhor versão que eu vi deste Atlético aconteceu exatamente nas Copas. Com a primeira eliminatória, não foi uma Copa, mas ele chega no jogo de eliminatória contra o Cruzeiro, né, na final. Ali o Atlético foi muito bem nos dois jogos. Depois o jogo contra o Sport na Copa do Brasil, o primeiro, ele vai muito bem. E a primeira fase dele na Copa Libertadores, para mim, tirando o jogo contra o Peñarol lá no Uruguai, o Milito vai muito bem. Inclusive, repito, foi onde eu vi as melhores versões desse Atlético. Acho que o grande ensinamento para o Atlético tá que não pode acontecer 6 minutos como aconteceu contra o CRB. Sim. Porque mesmo esse São Lourenço afundado até o pescoço, com todo respeito ao CRB, não será o provável final de uma desatenção de 6 minutos, como foi contra o CRB contra o São Lourenço. Talvez o final não seja o mesmo, de buscar o empate, enfim. E Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro tiveram nesses jogos, antes desses duelos na Argentina, muitos exemplos, muito aprendizado de como devem encarar, desligar realmente nesse momento a chave, porque vão encontrar muita hostilidade e camisas pesadas, independente do momento que elas vivem dentro de campo. O Cruzeiro